O Evangelho como me foi revelado de Maria Valtorta. Parte 94. Filhos do Trovão. A caminho de Ptolemaída, chegaram a uma pequena ponte que permitia apenas um carro por vez. Isto fazia do local uma parada forçada de muitos estrangeiros, fenícios e israelitas, todos nutrindo um único desejo: rogar praga em Roma, opressor odiado em terras do Oriente. Alguns romanos, depois de uma parada no Ferreiro Tito, se preparavam para seguir viagem. Deleitavam-se em zombar dos judeus, em especial de um velho narigudo, que afinal levou uma mãozada de estrume no peito. O velho furioso gritava como se tivesse sido infectado de lepra. O carro partiu. E o assunto era a união entre raças, que os judeus não respeitavam mais. Jesus interveio. No futuro, não haverá mais separação entre povos e nações. Haverá uma única pátria, a minha. Todos serão almas de Cristo, e por todos havereis de sofrer. A caridade é universal. Jesus elevou a voz para que o ferreiro ouvisse. Sempre haverá parentesco por parte do único Criador e Pai, mesmo que falem outras línguas ou tenham outra fé. Até mesmo os que se casaram com estrangeiras. Que os seguidores do Redentor voltem à casa do Pai, independente do que tenham feito. E seguiram viagem. Em Alexandrecene, foram acolhidos por 3 irmãos fenícios. No dia seguinte, a feira estava apinhada de gente. Muitos curiosos trocavam ideias sobre Galileu, que se dizia Messias. Jesus, bem mais alto que todos, se sobressaía naquela multidão agitada. Curou um pobre cego e depois um coxo que se dizia amaldiçoado por ter a mãe judia e o pai fenício. Jesus o advertiu. Deus é de todos, todos os que o procuram e são bons. E no meio do tumulto, Jesus subiu num caixote e pregou, inclusive para os romanos que faziam a ronda. Sabedoria é querer Deus, amar a Deus, cultivar o espírito, renunciando a tudo que é carnal, o que é do mundo e de Satanás. Foi interrompido por gritos de fanáticos. Continuou assim mesmo, e para os atrair, contou uma parábola. Um patrão, logo cedo, contratou vários trabalhadores para sua vinha por 1 denário. Mais tarde, voltou à cidade e contratou outros pelo mesmo tanto. À tardinha, chamou alguns desocupados e acertou pagar o mesmo denário. No fim do dia, todos ganharam 1 denário, o que causou grande revolta entre os que trabalharam desde cedinho. E o patrão indagou: Não foi 1 denário que combinei? Além disso, eu vos dei repouso e comida. Eu vos fiz o bem. Os que chegaram por último trabalharam duro e fizeram o mesmo que fizestes em 12 horas. Injusto seria dividir vosso salário com eles. Eu faço o que quero e o que é justo. Ide agora. Deus Pai promete igual recompensa aos que trabalham pelo reino, mesmo os que começaram bem mais tarde. Nem sempre os primeiros serão os primeiros. No céu haverá muitos que não são de Israel e foram mais santos. Vim chamar a todos. Fora! Estragaste nossa feira, afastando nossos fregueses. Fora! Urravam os feirantes.
Juntaram-se a eles muitos outros, que por alguma razão queriam calar Jesus e expulsá-lo da cidade. A multidão dividida se enfrentou entre gritos e ofensas, calúnias contra o manso Jesus, que se manteve calado. Um centurião, apesar de não ver ofensa alguma contra Roma, preferiu cumprir a lei, mandando que o escoltassem para fora da cidade e evitar mais confusão. Virou as costas e, com seu manto púrpura, fez uma onda no ar, deixando brilhar vivamente sua couraça de aço. Um velho soldado, já aposentado, se aproximou. Jesus perguntou: Sei que tens sofrido por tua pátria. Não queres sofrer um pouco por uma pátria maior? Por um imperador eterno, que é Deus? O soldado sacudiu a cabeça. Sou um pobre pagão, mas disseste que até os da última hora podem chegar lá. Talvez. Eles te expulsam injustamente. O que darás a quem te fere dessa forma? O perdão e o amor. Eu estava certo, a suspeita contra ti é absurda. Adeus, Galileu. Jesus o abençoou e seguiu com os discípulos, completamente arrasados. Sentiam-se humilhados, tristes e abatidos. Tiago de Zebedeu desabafou. Derrotas e mais derrotas. Parecemos os amaldiçoados. De vez em quando, ainda tínhamos recompensas que nos animavam o coração e a fé. Estás duvidando de mim, Tiago? O não de Tiago não tinha muita firmeza, e a alma do mestre Jesus chorou. Ah, Senhor meu, gritou Tiago, eu estaria pronto a dar minha vida em sacrifício, contanto que mudasse o coração dessa gente. Queria muito voltar lá e vingar os que te fizeram sofrer, provar que te amo. Ah, filho do trovão, queres ser um raio exterminador? Disse Jesus. João concordou com o irmão. É verdade, devemos voltar lá e tirar satisfações, para que saibam que o rei sem dinheiro tem um exército de fiéis que não permite que seja escarnecido desse jeito. Jesus se colocou entre eles. Ah, que surpresa! Até minha pomba quer se tornar um gavião. Que vergonha! Depois de 2 anos juntos, ainda trazes fel no coração. Ah, pai, isto sim é derrota. Em vez de afiardes as garras, deverias rezar para que o pai desse conforto ao seu filho. E como lembrança deste dia em que vi surgir em vós o rosto do homem animal, eu vos chamarei de os filhos do trovão. Os filhos de Zebedeu se arrependeram e foram abraçados por Jesus. Nunca mais fiqueis feios assim. Depois chamou-os demais para um abraço conjunto. Em seguida, Jesus pediu que fossem até alguns pastores que tiravam leite. Ide pedir-lhes um pouco de leite, mas obedecei com fé. Voltaram com o balde cheio e o pedido para que Jesus fosse até eles. O pastor-chefe Anás contou que esteve na cidade e viu toda a confusão. Disse que era comum esse tipo de confusão como pretexto para roubarem os feirantes. Seguia para Aquisibe buscar sua outra manada de cordeiros, infectada por uma estranha doença. Acreditava ter sido feitiçaria. Jesus o fez mudar de ideia. E como seguia para lá, foram conversando pelo caminho. Anás contou sobre uma moça que lutou desesperadamente para encontrá-lo, mas não conseguiu chegar a tempo,
pois carregava sua filha doente. Eles combinaram ficar de sentinela, cada um numa estrada. Jesus prometeu que iria vê-la. Depois completou: Eu abençoo o teu rebanho, este aqui e o dos cordeiros doentes. Acreditas que minha bênção os salve? O pastor, apesar de dizer que sim, ainda insistiu várias vezes sobre o mesmo assunto. Não estava muito convencido. Jesus e os seus pernoitaram em casa de amigos israelitas que os acolheram com extrema alegria. Ao amanhecer, Jesus despediu-se e já ia saindo quando uma pagã cananeia, que o aguardara a noite inteira, o abordou. Precisava obter a cura de sua filha, possuída por demônios. Porém, estranhamente indiferente, Jesus seguiu em frente. Os apóstolos, atônitos, viam um Jesus surdo aos seus clamores. No entanto, apesar da recusa, a pobre mulher insistia: Senhor, ajuda-me. Tudo te está sujeito. Eu creio em ti. Usa de teu poder e cura minha filha. Eu te imploro, Senhor. A resposta foi duríssima. Não fica bem jogar o pão dos filhos aos cães de rua. Senhor, de cão de rua me tornei cão da casa. Estive na soleira a noite inteira, te esperando. Saíste do outro lado. Não viste este cão faminto da tua graça te esperando para entrar. Jesus repetiu: Não fica bem jogar pão dos filhos aos cães. Mas os cães comem o que os filhos deixam cair. Dá-me ao menos as migalhas. Jesus sorriu. Seu rosto se transfigurou em alegria. Grande é tua fé, e com ela me consolas. Que seja feito o que me pedes. Vai em paz. O demônio já foi embora. Quiseste passar de cão perdido para um cão da casa. Daqui para frente, saiba ser uma filha sentada à mesa do Pai. Adeus. A indagação era evidente. Mestre, por que deixaste que ela implorasse tanto para só depois atender? Perguntou Tiago de Zebedeu. Por tua causa e por causa de todos vós. Isto não é uma derrota, Tiago. Aqui não fui expulso, escarnecido, amaldiçoado. Que isto reerga o vosso espírito abatido. Anás, que os seguia, voltou a indagar. Vais mesmo curar minhas ovelhas? Eu também sou pagão. Anás, não entendeste nada. Tuas ovelhas estão curadas. Corre ver teu milagre e bendiga ao Senhor. Bendito sejas tu, tu que és bom e santo. Irás à minha casa? Sim, irei pela tua fé simples. E olhando aos apóstolos, disse: Esta também não é uma derrota, e também aqui não fui expulso, escarnecido e amaldiçoado. Encostada no marco romano, estava a jovem mãe. A seu lado, um pequeno colchão com a menina de 7 anos. Olhava em todas as direções, sempre atenta à procura de Jesus. Ao vê-la, ele sorriu. Parecia que toda a luz do sol se concentrou em seu rosto radioso. Ela pegou a criança e a estendeu em seus braços, como que a ofertando a Jesus. Nada disse, extasiada pela beleza daquele rosto iluminado. Jesus apenas pousou a mão sobre seu peitinho infantil e disse: Sim. E a criança se levantou imediatamente. A mãe cambaleante teve um leve desmaio, causado pela ânsia que chegava
ao fim e pela exaustão que sobrecarregava seu coração enfraquecido. Havia 2 anos, a coluna da criança estava apodrecendo. Gastaram tudo que tinham em médicos na tentativa de amenizar suas dores. Agora estava livre. Jesus voltou a tomar a estrada para Ptolemaída, olhou os apóstolos e disse: Esta também não é uma derrota. Aqui também não fui expulso, nem escarnecido, meus amigos. Logo chegaram ao mesmo posto do ferreiro Tito, que os saudou. Rabi, minha mulher queria te ver. Ela é traumatizada porque, sendo israelita, casou-se com um romano. E os outros rabis nos amaldiçoam. Vá chamá-la. Ester tinha uma prole de 10 filhos, o menor ainda de colo. Todos seguiam as leis do Senhor. Desejava que a alma do esposo fosse do verdadeiro Deus. Ele o será, Ester, pois pedes uma coisa santa. Tu entendeste o papel das mulheres. Assim fossem todas elas. Fica em paz. Depois de andarem alguns metros, Jesus pôs as mãos sobre Tiago. Mais uma vez eu te faço notar que isto não é uma derrota. Não fui expulso, escarnecido e amaldiçoado. E agora o que dizes? Que sou um idiota, Senhor. Não, todos vós sois ainda humanos demais. O espírito, quando é soberano, não se altera com qualquer ventinho. Pode até sofrer, mas não se perturba dessa maneira explosiva. Próximo capítulo: Cheiro do inferno.